Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. No programa de hoje você confere uma entrevista sobre dislexia. Educadores e pesquisadores do Brasil e de outros países se reuniram em agosto na capital mineira para discutir o assunto. O treinamento de professores para identificar e ensinar crianças disléxicas foi um dos temas abordados no encontro. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Leonor Sclier Cabral, doutora em Linguística e professora da Universidade Federal de Santa Catarina e especialista em Psicolinguística. Olá, professora, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui em nosso programa. Meus cumprimentos aos telespectadores, pais de crianças que eventualmente possam apresentar alguns problemas de aprendizagem da leitura, professores que estejam também preocupados com questões de aprendizagem da leitura, com a alfabetização dos seus alunos. É um prazer poder dispor desse espaço para lhes falar. Bacana, professora. Professora, vamos começar essa nossa entrevista definindo esse termo. O que é a dislexia? Há muita controvérsia a respeito da definição de dislexia, mas, em alguns pontos, há uma unanimidade. Por exemplo, o disléxico apresenta uma dificuldade maior ou menor, porque sempre há uma gradação, para reconhecer a palavra escrita. Sobre isso, há unanimidade. Trata-se de um problema genético. O que nós vamos encontrar são famílias de disléxicos. Não há relato de um disléxico isoladamente. E também ela acomete mais meninos do que meninas. Trata-se de um diagnóstico difícil de ser feito ou não? Como todo diagnóstico sobre distúrbios da linguagem verbal, o diagnóstico é complicado, porque muitas vezes se confundem as consequências decorrentes de uma origem inicial. Ele pode ter outras dificuldades, certo? Que têm origem em outros déficits, por exemplo, déficits atencionais ou mesmo problemas de ordem cognitiva. Então, o que se recomenda é que, uma vez levantada a suspeita de dislexia, esta criança, o quanto antes, melhor, seja encaminhada para uma equipe, para que haja mais segurança no diagnóstico. Com certeza, o professor não está apto para fazer esse diagnóstico. Ele pode levantar suspeitas. Há alguma estimativa de quantas crianças têm esse transtorno? Mundialmente, a porcentagem é de 10%. Como se trata de um problema de origem genética, independe do tipo de língua, independe do tipo de cultura, não é um epifenômeno, não depende de questões comportamentais, certo, ou sociais do que vem de fora. Certo, professora, eu vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar, vamos lá? Muito bem. Um ambiente de contato social e aprendizado. É na escola que são dados os primeiros passos rumo ao mundo do conhecimento. Mas nem sempre o resultado é o mesmo para todos. E quando surgem dificuldades com a leitura, escrita, falta de interesse, indisciplina e defasagem no aprendizado, é hora de ligar o alerta. Pode ser um sintoma de dislexia. Um transtorno de origem neurobiológica e genética, que compromete o desenvolvimento das habilidades de escrita, decodificação e pronunciação das palavras. Segundo a Associação Brasileira de Dislexia, cerca de 7% das crianças, na maioria meninos, sofrem com o distúrbio. Ela tem problemas de concentração, ela tem problemas na sua organização,
e problemas de memória de trabalho. Então, assim, é uma criança que, se você, professora, dá para ela muitas ordens em seguida, ela se perde, porque ela tem dificuldade, primeiro, de memorizar, de organizar isso, e ela fica completamente perdida. Mesmo com a grande incidência da dislexia em estudantes brasileiros, muitas escolas e professores ainda não estão preparados para lidar com esse transtorno de aprendizagem. Para discutir quais são as principais formas de abordar o tema na sala de aula, pesquisadores brasileiros e estrangeiros se reuniram em Belo Horizonte para participar do 2º Fórum Mundial da Dislexia. Na pauta, a análise do desenvolvimento das habilidades linguísticas em diferentes idiomas e o treinamento dos docentes sobre como identificar e ensinar as crianças disléxicas. Todos os meus trabalhos foram na área de compreender os processos cognitivos envolvidos na aprendizagem da leitura, para compreender quais estes processos eram e quais as metodologias adequadas para um maior sucesso na leitura. Médicos, neurologistas foram insistir para eu publicar os meus livros, e foi assim que nasceu o método fonomímico, em que eu inventei uma canção para cada letra do alfabeto e livros específicos para cada competência. Fazer a correspondência letra-som, ler sílabas, que é a fusão fonémica, que é muito difícil, depois ler palavras e ler textos e compreender e este meu método, eu pretendi que fosse muito rigoroso na concepção, muito rigoroso depois na monitorização dos resultados e fácil de aplicar e alegre. E então este método tem tido muito êxito lá em Portugal. Assim como os óculos auxiliam quem não enxerga bem e as muletas são importantes para quem tem mobilidade reduzida, segundo este especialista, os disléxicos também precisam de instrumentos pedagógicos para enfrentar seus limites. Para realmente fazer um bom trabalho, tem que se estudar bem a criança, saber quais são as origens das dificuldades, como se apresentam essas dificuldades e então ter um acompanhamento que corresponde às dificuldades de cada criança. Tem que ser um ensino realmente bastante individualizado. O que se faz na sala de aula com as outras crianças pode ser a inclusão, claro, mas tem que ter em conta as características de cada criança. Seria um erro catastrófico tirá-lo da sala de aula normal. E digo isso para a dislexia como para outros déficits ou até perdas sensoriais. Sim, o ensino deve ser feito de um modo inclusivo, para que as crianças com certas dificuldades tenham camaradas, estudem e aprendam juntamente com crianças que não têm dificuldade alguma. Para essas estudantes, eventos como esses abrem o leque sobre um assunto que é pouco abordado na sala de aula. Dislexia é o principal transtorno que a gente investiga nesse projeto, então um fórum mundial de dislexia é tudo que a gente queria. Elas explicam como funciona um projeto universitário no Rio Grande do Sul que trabalha com alunos disléxicos. A gente tem diversas escolas em Porto Alegre em que a gente aplica testagens de leitura para saber se a gente tem alunos com só dificuldade de aprendizado ou também crianças disléxicas. E aí a segunda etapa desse projeto, eles vão para o Instituto do Cérebro e aí eles passam pela ressonância magnética para a gente realmente detectar se essas crianças têm dislexia e conseguir um laudo final. Para a gente ter uma ideia, mais ou menos no Rio Grande do Sul, quantas pessoas a gente teria com dislexia em idade escolar. Agora, professor, o que o professor, o docente em sala de aula deve fazer para identificar e como ensinar crianças disléxicas? Eu sei que a senhora é autora de livros que abordam um pouco esse assunto, não é isso? Há vários graus desta dislexia, aqueles que têm mais ou menos dificuldade para o reconhecimento, mas vai apresentar essa dificuldade. Hoje, não só o disléxico, mas todas as nossas crianças estão apresentando grandes dificuldades para se alfabetizar. Tanto é que nós, no Brasil, hoje apresentamos apenas 26% da população apta a compreender os textos que circulam em sociedade. Então, é preciso adotar um método que aplique o que há de mais recente sobre
o que acontece no processamento da leitura e como se dá a aprendizagem, ou seja, a alfabetização. Esses métodos vão ter que indicar para o professor que a criança vai ter que reconhecer o traço que distingue uma letra da outra. Vai ter que aprender que uma ou duas letras no nosso sistema alfabético têm um valor, elas vão representar um som. E para isso, então, nós vamos aplicar os ensinamentos da Montessori e vamos então dizer para a criança, o professor deverá dizer para a criança que ela, com o dedo, acompanhe o traço da letra de cima para baixo, de baixo para cima, ao mesmo tempo dizendo o seu valor, o som. Aqui nós temos esta letra, certo? E o professor vai dizer, agora você vai traçar com o dedo de cima para baixo e de baixo para cima, dizendo V. Com isso, o que acontece? Acontece que a criança vai ter a sensação da visão ativada, os neurônios da visão, vai ter os neurônios que processam o tato ativados, a direção, que é um movimento, que é fundamental para o reconhecimento da letra. Ao mesmo tempo, ela vai emitir o som, aqui, por exemplo, é V, então ela vai ouvir o que ela está dizendo e o aparelho fonador também vai fazer os movimentos para produzir isso. Com tudo isso, nós temos um reforço de todas essas sensações e, principalmente no caso do disléxico, que nós mostramos que a dificuldade dele é reconhecer os traços das letras e linkar com o valor sonoro que ela tem, isto vai ajudar o disléxico a contornar os seus problemas. Então, o professor vai trabalhar com todos os alunos com essa metodologia. Mas, é claro que com um disléxico isso poderá levar mais tempo. Então, no caso dele, nós indicamos aulas de reforço suplementares em que o professor vai poder trabalhar mais tempo com um método adequado, seguindo uma ordem gradativa adequada e com material que seja agradável, porque aqui, com isso, ele vai aprender a ler uma história, vai se identificar com os personagens e vai gostar de ler. Não vai ser um sacrifício, né? Como está acontecendo. Significa, então, né, professora, que esse modelo tradicional hoje de provas, exames, de ensinar, que nós vimos em muitas escolas, ele afasta o aluno disléxico do ambiente escolar, né? Bom, isso já é uma das etapas finais. Afasta o disléxico, porque ele sofre muito em não conseguir aprender a ler, porque nem é o método que é inadequado, é a inexistência de método, porque desafortunadamente nossos meios educacionais se orientou que o alfabetizador não deve seguir nenhum método. Se orientou ao alfabetizador que ele não deve ter um material disponibilizado para o aluno se alfabetizar. É tudo na base da improvisação. Com isso, o disléxico não consegue contornar as suas dificuldades e se sente fracassado na escola e acaba desistindo. Professora, para a gente terminar essa nossa entrevista, como o professor que está nos assistindo agora pode buscar mais informações sobre esse assunto? Aproveito o ensejo também para anunciar que, por exemplo, no nosso sistema, que se chama Sistema Scliar de alfabetização, nós temos um tripé que é, primeiro, o livro de
fundamentos, porque o professor precisa saber o porquê de aplicar tais e tais atividades, qual objetivo se visa com aquela atividade, quais são os fundamentos. Eu acredito na inteligência do professor, acredito na vontade que ele tem de obter melhores resultados em sala de aula, mas ele precisa ter um material disponibilizado. Então, nós temos este livro, temos o material do aluno, conforme já foi indicado, e o terceiro são os roteiros que nós alcançamos para todos os interessados. Para cada unidade, nós temos os roteiros, com as instruções, como deve ser aplicado, e ainda com as atividades suplementares, porque nós procuramos fazer a educação integral e integrada. Então, são atividades musicais, atividades de teatro, atividades de artes plásticas, educação física, ecológicas. Sim. E aí, então, nós disponibilizamos isso também. Podem solicitar pelo meu e-mail. Com esse tripé, nós vamos obter melhores resultados na alfabetização. Bacana, certo, professora Leonor Sclia Cabral. Desculpa, agradeço a participação e a gentileza dessa entrevista aqui para essa classe. Agradeço novamente essa oportunidade. Nós, em conjunto, precisamos trabalhar para erradicar o analfabetismo funcional no Brasil. Muito obrigada. Confira agora a agenda da semana. De 9 a 11 de setembro, acontece na Faculdade de Educação da UFMG o primeiro ciclo de debate sobre educação inclusiva. O evento vai refletir sobre processos e práticas que contribuem para tornar a escola acessível a pessoas com necessidades especiais. Informações em www.gnufmg.com.br. No dia 12 de setembro, professores, estudantes e profissionais da comunicação terão a oportunidade de participar de um diálogo internacional sobre a mídia e seus impactos na sociedade. O evento, que acontecerá no Teatro Iquibeu, em Belo Horizonte, é promovido pela rede IVE, com o apoio do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais. Informações em www.ive.org.br. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana. Em 1989, este homem ficou parado para lutar pelos seus direitos. E como ele, muitas trabalhadoras lutaram por igualdade de direitos. Porque às vezes, ficar parado é a única maneira de seguir adiante. Hoje, toda mulher tem seus direitos trabalhistas garantidos. Por isso, a greve é um direito fundamental que deve ser respeitado. Uma campanha, Ministério Público do Trabalho. A educação em destaque. Entrevistas com professores e especialistas. Reportagens sobre temas importantes da atualidade. Dicas culturais e a programação do Cineclube Joaquim Pedro de Andrade. Tudo isso você confere aqui no Extra Classe, uma realização do Simprominas. Agora em novo dia e horário, todos os sábados às 8 da manhã. Não perca!